grande Deus, agradecemos nesta noite que Tu ilumine a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos ser edificados e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos 4. Eu vou ler esse texto até o 22. Hoje nós vamos falar a igreja perseguida, o custo do discipulado. Dentro das que nós estamos tratando em Atos, a igreja perseguida. Amém? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra angular, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas agora que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura miraculosa. Então, amados, essa cura está antes, no capítulo 3, do coxo, em que Pedro e João, em um templo, eles curaram esse homem ali na frente. E aconteceu que as autoridades ficaram com raiva. Há um irmão missionário, Maltby, e ele diz o seguinte: Jesus prometeu aos seus discípulos 3 coisas. Se você observar no Novo Testamento, que seriam absolutamente felizes,
que eles seriam completamente destemidos e que eles estariam em problemas constantes. Não é isso que você que é cristão aqui tem? Problemas constantes? O cristão tem essas dificuldades, e aqui no caso, eles tinham essa dificuldade. Então, eles estavam levando a palavra de Deus, e era alguns meses depois do Pentecoste, e eles já estavam sendo perseguidos. O capítulo 4 aqui registra a perseguição da igreja, começa a registrar essa perseguição. Eles estavam cheios do Espírito Santo, mas eles foram perseguidos. Então, os primeiros cristãos que estavam cheios do Espírito foram perseguidos. A pessoa acha, porque ela é crente, ela não tem problema de perseguição, que ela não tem problema porque ela está cheia do Espírito. Não, ela é perseguida. Diabo não gosta disso. Então, eles estavam sendo perseguidos, sendo cheios do Espírito, e estavam compartilhando a fé. E a igreja, ela vai ser espalhada. Por eles mesmos, eles queriam ficar ali, em Jerusalém. Muitas vezes, na nossa vida também ocorre isso, a gente quer ficar naquele lugarzinho. Mas Deus tem os seus planos para nós. E para a igreja, essa igreja vai ser espalhada brevemente. Ela vai ser perseguida pelos inimigos. E o inimigo, um dos inimigos na terra, que ela vai encontrar, é a religião. Você acha assim, pô, mas como? Um dos inimigos que a igreja vai encontrar é a religião. Vemos que aqui a igreja ela cresce, mas ela é hostilizada. E isso sempre ocorre na vida da igreja. Na medida que a igreja cresce, ela tem perseguição, ela é hostilizada. Esse negócio de dizer que a igreja, está tudo em paz. Não, a igreja é perseguida. Você, cristão individual, é perseguido também. Então, quando você avança na fé, quando você cresce na fé, quando você desenvolve na fé, você tem perseguição, você tem problemas que vêm diante de você. Então, nesse caso, a religião vai perseguir a igreja. O diabo odeia e teme mais do que tudo, é o zelo, que é quando a igreja tem, de acordo com o conhecimento, a ousadia, a coragem da palavra de Deus, da pregação, do ensino, do evangelho, o diabo ele odeia isso, e ele vai perseguir. Na história da igreja, sempre a igreja foi perseguida, nunca houve paz, no sentido paz, tem sempre guerra. Então a igreja foi perseguida no Império Romano, a igreja foi perseguida durante os grandes totalitarismos que tiveram no mundo. Os grandes poderes, eles perseguiram a igreja. Uma das marcas da igreja é a liberdade de você cultuar a Deus, de você servir a Deus. E os totalitários não querem que você tenha. Lucas deixa bem claro aqui, amados, no 4:1. Falava ele ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E 5:17 deixa bem claro que essa onda de perseguição foi iniciada pelos saduceus. Eles eram uma classe aristocrata, rico. Politicamente, eles integravam o Império Romano, eles estavam participando do Império Romano. E eles adotavam uma atitude de colaboração com o Império Romano. Portanto, eles comunicavam ao Império Romano o que estava ocorrendo com a igreja. Os saduceus, teologicamente, eles criam numa era messiânica, mas essa era messiânica tinha começado com os macabeus. E eles não aceitavam o Messias que aparecesse aí, eles não aceitavam. E eles também rejeitavam a doutrina da ressurreição dos mortos, que Jesus proclamava. Então, teologicamente, eles eram inimigos de Jesus. Assim eles viram os apóstolos como agitadores e hereges que deveriam ser eliminados. E a palavra que é usada aqui, que eles ficaram ressentidos. Outra maneira, doentes.
Eles ficaram doentes, ficaram também doendo muita coisa na vida deles. Eles ficaram aborrecidos com a pregação da palavra, porque eles só aceitavam os pregadores profissionais. Os saduceus não aceitavam aqueles homens que eram incultos, que eram iletrados. Aí você diz assim, mas como é que Pedro é iletrado que escreve um livro? Como é que é iletrado? É porque eles não eram formados na escola dos fariseus. Então quem não era formado na escola dos fariseus era considerado iletrado, era considerado inculto. Mas quando você lê as cartas de Pedro, o Evangelho de João, não é nada de inculto. São homens que conhecem o idioma, que escrevem, que sabem expor um pensamento. Então, para eles, como eles não eram formados na escola, eles eram considerados iletrados. Então, Pedro e João, presos por causa do judaísmo, por causa da religião. Toda religião possui uma característica fundamental. Seus seguidores estão tentando chegar a Deus. Achar Deus ou agradar a Deus, através dos seus méritos e dos seus sacrifícios pessoais. Enquanto a religião cristã é Deus que vem ao homem, é Deus que chega ao homem. O cristianismo reivindica que o homem é incapaz de encontrar Deus, que o homem não busca Deus, que o homem está morto no seu pecado, que o homem não consegue ver Deus. É o cristianismo que ensina que Deus vem ao homem. É o cristianismo que ensina que Deus teve a iniciativa de salvar o homem quando o homem caiu no Éden. Foi Deus que teve a iniciativa de salvar o homem. Foi Ele que mandou o Cordeiro de Deus. Então, a religião, ela vive obcecada pelo único pensamento: ser bom para merecer o favor de Deus. E ela exige das pessoas, mas as pessoas fracassam. Se você vê as pessoas que são religiosas, elas são dedicadas, elas acordam bem cedo de manhã. Conheci pessoas assim, que acordavam cedo, bem cedo, iam lá para a sua religião, para rezar, para fazer suas orações. E elas eram dedicadas, porque elas estavam atrás também da salvação, elas estavam atrás de uma libertação. Então a religião, ela anda atrás dos méritos. Só existe duas religiões no mundo: o que é pela fé e o que é pelas obras. O que é pela fé em Cristo e o que é pelas obras, pelos méritos. Você coloca tudo assim, só tem duas. Então, amados, Pedro e João foram perseguidos, mas as portas do inferno não prevaleceram. E não prevalece contra a igreja. O primeiro sermão de Pedro teve 3.000 pessoas. E o segundo sermão, o segundo encontro, a segunda palavra, o segundo sermão dele, vai para 5.000. Então há um crescimento. E eles tentam prender a igreja. A história da igreja revela que quanto mais se tranca os mensageiros, mais se destranca a palavra de Deus. Nós temos irmãos na China. Nossa igreja presbiteriana de Manaus tem contato com os irmãos na China. Contribui com o trabalho lá. E os irmãos dizem, nós não podemos reunir numa congregação grande, mas nós podemos reunir de 5. De 5. E o governo chinês pensa, o Xi Jinping lá, ele pensa, eu vou acabar com a religião. Tem milhões e milhões de crentes. Ele se manda a Bíblia para lá, tudo clandestino. Quanto mais ele aperta, mais destranca a palavra de Deus. Eles dão valor, irmão, quando chega a Bíblia lá, eles dão valor. Há igrejas lá, a comunidade que ele arranca a página das Bíblias e divide na comunidade para ninguém pegar a Bíblia. E durante a leitura, cada um vai ler uma página que guardou. E outros gravam. Então, amados, quanto mais a igreja é pressionada, quanto mais se tranca, quanto mais mata, mais cresce.
Então nós vamos observar aqui algumas características do ataque religioso, da perseguição. Quando ameaçada, a religião exercita intimidação. Observe quantas pessoas vão querer calar três: Pedro, João e o ex-aleijado. Observe aí, ó. Ela é ameaçada a religião e ela exercita intimidação. Observa 1 a 6. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número para 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então eles mobilizaram políticos, militares, religiosos para fazer calar três, para intimidar. Então, amados, na perseguição, quando ameaçada a religião, quando ela é ameaçada, a religião exercita intimidação. É assim que o diabo faz com você. Mas você, amado, não pode ficar intimidado. Outra característica, quando insegura, a religião enfatiza a tradição. Observe que entre os dignatários presentes estavam homens cujas as linhagens retrocediam ao Velho Testamento. Os sumos sacerdotes, eles tinham uma linhagem do Velho Testamento: Anás, Caifás, João, Alexandre. Todos eles eram da linhagem de sacerdotes. Observe Atos 4, 6, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Esse corpo venerável teve sua origem lá no Antigo Testamento. E eles começavam a expor que ele era a tradição deles para João e Pedro. João e Pedro não deram valor a essa tradição deles. Quando insegura, a religião enfatiza a tradição. Então ela quer mostrar a tradição. Quando suspeita, terceiro, a religião emprega interrogatório. Verso 7. E pondo-se perante eles, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? É isso que a religião faz contra o cristianismo. Então, os religiosos, tanto da fé como os seculares, quando ameaçados, eles exercitam intimidação. Quando inseguros, enfatizam a tradição. E quando suspeitos, pregam o interrogatório. Normalmente é isso que eles fazem. A religião fez isso com eles. Intimidaram. Ameaçaram. Enfatizaram a tradição. Mas eles continuaram firmes. Mas a religião tinha limitação. Ela não podia fazer o que ela queria. Não poderia conseguir o que ela queria. Quais são as limitações aqui? Nesse ataque religioso, nessa perseguição contra a igreja. A primeira, a religião não tem o enchimento do Espírito Santo. Só quem tem o enchimento do Espírito Santo é aquele que nasceu de novo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Pedro, cheio do Espírito Santo. A religião não tem o enchimento do Espírito Santo, amados. Ela dá valor para a tradição, ela dá valor para interrogatórios, ela humilha, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem a graça e o poder de Deus. Lucas chama a atenção particular aqui, no verso 8. Cheio do Espírito Santo. Eu acho que Lucas está dizendo mais do que apenas algo dessa verdade, do dia de Pentecostes. Não. Lucas está dizendo mais do que isso. Lucas não está dizendo, a propósito, Pedro ainda está cheio do Espírito Santo lá de Pentecoste. Não. Aqui já tinha um tempo, assim. Qual era a ideia aqui? Acho que Lucas está dizendo aqui, como ele dirá novamente aqui no 31, sobre os outros em Jerusalém,
que há um enchimento especial e particular para a obra que Deus quer fazer. Há irmãos que dizem, eu não sei se eu vou aguentar quando eu for perseguido, será que eu vou aguentar? Será que eu vou negar Cristo? Se você é nascido de novo, se você é crente, quando chegar o dia que tem a necessidade de enfrentar, Deus vai encher você do Espírito Santo para enfrentar o problema. Deus vai encher você do Espírito Santo para ser testemunha dele. Então aqui Pedro estava cheio do Espírito Santo. Deus capacitou Pedro de maneira especial e particular para atender às exigências na hora que precisa da perseguição. Então você, amado irmão, aqui precisa pedir o enchimento do Espírito Santo para a sua vida. Às vezes você tem que enfrentar os problemas e você fica desanimado e você precisa pedir o enchimento do Espírito Santo. O ensino das Escrituras e outros lugares nos diz que todo cristão é cheio do Espírito. Todo cristão é batizado no Espírito. Então, se não temos o Espírito de Deus, não temos Cristo. Mas em Efésios 5, olha a exortação, sede cheio do Espírito Santo. A palavra no grego é, continue ser cheio do Espírito. É diferente aqui de Atos, naquele momento, naquela manifestação do Espírito. Aqui é que você tem que sempre estar cheio, você tem que continuar sendo cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Então qual a ideia? Continue sendo cheio do Espírito Santo para enfrentar as perseguições, as provações, as necessidades, os estresses. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, o Espírito Santo é o nosso paráclito, o Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é o nosso ajudante, ele é o auxiliador, ele é o sustentador para a nossa vida, para nós enfrentarmos. Há pessoas que se suicidam porque elas não têm o Espírito Santo. A religião é cega para a obra de Jesus. Isso é uma limitação. Aqueles religiosos não tinham como negar o milagre. Jesus cura aquele homem através dos seus apóstolos. E a única explicação fabulosa é uma obra da ressurreição. É a obra da ressurreição que trouxe isso. Verso 4, de 10 a 11. Tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Então a religião é cega para a obra de Jesus. Ela não vê que Deus pode fazer o seu milagre hoje. Mas a religião, uma limitação da religião, ela fica estática diante da mensagem do Evangelho. Pedro estava pregando a salvação através de Jesus. Observe, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí, olha, está falando de cura, do milagre, aí entra esse texto aqui. Por que que Lucas coloca esse texto? Porque a imagem da pedra, ela estava na cabeça, ela não era novidade, ela estava na cabeça do povo judeu. A ideia da pedra, a ideia de que a pedra é Deus. A ideia de que a rocha é Deus. Nós temos vários textos. Sabiam que a rocha e a pedra eram um símbolo de Deus. Deuteronômio 32, 4. Tem vários textos. O profeta Daniel, ele emprega essa imagem da pedra para retratar o Messias na vinda do seu reino neste mundo. Os judeus tropeçaram na pedra, Romanos 9:32, e a rejeitaram exatamente como o Salmo 118:22 havia previsto. Mas para os que creem em Jesus, ele é a pedra angular, preciosa, eleita, fundamento dos apóstolos e profetas, a pedra angular, Efésios 2:20.
Então a pedra estava na cabeça do povo. A pedra simbolizava a Deus. O apóstolo deixa claro que a pedra angular, a pedra importante na vida é Jesus. E os judeus rejeitaram. Pedro prosseguiu explicando. Não é apenas a pedra, mas também o Salvador. Então essa pedra aí que ele falou é o Salvador. Então o apóstolo, ele viu na cura do mendigo o retrato da cura espiritual, da salvação. E é incrível que a expressão foi curado em Atos 4:9, é a tradução no grego para o termo traduzido em salvos, em Atos 4:12, é a mesma palavra. Então a cura que ele fez no corpo simbolizava que Deus é que salva o pecador. É Deus que salva o homem. Então Jesus é o médico dos médicos, o único que pode curar o grande mal da humanidade, que é o pecado. E Jesus morre pelo pecado. Jesus não morre para nos curar fisicamente. Olhe bem. A morte é por causa do pecado. Agora o pecado vai englobar todas essas coisas. A doença, a morte, por causa do pecado. Então Jesus morre por causa do pecado. E uma vez que ele morre por causa do pecado, ele pode curar sim fisicamente. Mas ele não promete que vai curar fisicamente nós sempre. Não. Mas ele promete que vai dar salvação. Então, amados, a pedra angular é Cristo. Na cidade de Haifa, lá em Israel, tem um templo Bahaísmo. É uma religião que tem aqui no Brasil. E lá tem 9 portas para Deus. No templo tem 9 portas. Então, se você é maometano, você entra nessa porta. Se você crê em Confúcio, você entra nessa. Se você for budista, você entra nessa. Mas não tem para o cristianismo. Isso, irmãos, não há 9 portas para Deus. Só há uma porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Não há outro nome, não há salvação nem outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu. Pedro está dizendo, pessoal, se vocês não se voltarem para Jesus, serão condenados. Não há outro caminho. Ele é a porta. Ele é a rocha. Amado, é importante você entender isso. As pessoas sempre acusam os cristãos de que você é estreito, que você tem a mente estreita. Não sei se já foi acusado disso. Não somos estreitos, meu amigo, mas estreita é a palavra de Deus. Infelizmente, a palavra de Deus é o livro mais estreito já escrito. Que o único caminho para o homem é Cristo. Então, quem curou aquele homem? Jesus. Ele usa a mesma palavra aqui, para curar e para salvar a alma. Então, se eu preciso de salvação para minha alma, eu preciso de Cristo. Eu preciso de libertação. Não há nenhum outro nome. Pedro deixou claro também que os membros do conselho eram os construtores aqui no texto, que haviam rejeitado a pedra angular. Os construtores, os responsáveis por Israel, os sacerdotes, os profetas, quem tivesse lá, o povo em si, rejeitou o Senhor. Mas Deus transformou essa pedra angular, que é Cristo, na pedra fundamental da igreja e a pedra final do seu reino. Jesus é a pedra. E você tem que estar sobre a pedra. Jesus é que pode nos dar a salvação. Então, os religiosos, amados, eles buscam a bondade, que eles façam coisas boas para seguir a Cristo, para que Deus olhe ele, para que Deus tenha pena dele, para que Deus dê salvação. Não, amados, você pode fazer isso, mas você tem que colocar sua vida sob a pedra que é Cristo. Essa é a pedra angular que vai nos dar salvação. Então a religião, ela é estática. A religião é silenciada pelas vidas transformadas. Observe aqui Atos 4, 13 a 14. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, porque ele estava cheio do Espírito,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus, e vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então, amados, a religião é silenciada pelas vidas transformadas. Às vezes a pessoa quer discutir filosoficamente, né? Discutir teologicamente, discutir psicologicamente, o que for, mente. Mas uma vida transformada é um jogo, assim, é uma coisa impressionante. Uma vida transformada. O que o Evangelho faz, amados? O que o Evangelho faz? Nesta semana, uma pessoa falando, né, de que ela creu em Jesus. E eu conheço essa pessoa já há um tempo, muito tempo. E ela falando que Deus teve misericórdia dela. E quando a gente falava de Cristo para ela, ela não queria nem saber. Mas ela creu no Senhor. E ela diz que Deus está transformando a vida dela. E aí eu mesmo fiquei impressionado, vendo a graça de Deus transformando aquela vida em pouco tempo. Então a religião é silenciada pelas vidas transformadas. Muitas vezes não adianta discutir muito. Você tem que dar testemunho de que você é de Cristo. E como o irmão falou aqui, o irmão Alexandre, que as pessoas vão ficar lendo a única Bíblia, a sua vida. Então, amados, o Evangelho transforma a vida. E a Bíblia, aqui Atos de 4, de 15 a 22, o Sinédrio não sabia o que fazer. E eles dizem que eles não vão obedecer aos homens, mas obedecer a Deus. E eles ameaçam, e depois eles soltam, porque eles tinham prendido antes, e eles soltam. E depois, ameaçando mais ainda, o soltam, tendo achado como os castigar por causa do povo. Eles não castigaram, porque todos glorificavam a Deus. Deus transformou essas vidas. A perseguição trouxe transformação para vidas. Então, amado, nós vimos aí essas características da perseguição. Nós vimos aí que ela tem limitação, mas nós temos o contra-ataque dos cristãos. O contra-ataque de algumas religiões no mundo é matar. É matar. Falta terminar o livro, o Islã, o Alcorão. Tá? Falta terminar. Então, já fiz a mais da metade. E lá tem as ordens para matar quem não for fiel. E o cristão? As pessoas fazem propagandas, ou isto é, fazem peças teatrais como aquele Portas no Fundo, falando mal de Jesus, falando mal do cristianismo. E um jornalista numa rádio disse assim: eu quero desafiar vocês a falarem mal de Maomé. Eu quero desafiar, isso foi no ano passado, eu quero desafiar vocês até o final do ano, que falem mal de Maomé numa peça. Não falaram, faz 2 anos, não falaram. Por quê? Porque eles matam. Mas eles fazem pouco do cristão. Fazem pouco de você, mas Deus é o justo juiz, Ele está vendo. Observe que lá na França, falaram mal de Maomé. Eles foram lá e mataram 12 no jornal. A imprensa fica calado, porque eles matam. Dinamarca falou mal de Maomé, não vamos mais comprar leite. O Dinamarca, não falha a memória, aí o governo teve que se colocar, pedir desculpa, porque eles deixaram de comprar leite. Mas o cristão, se pisa no cristão. Contra-ataque dos cristãos. Qual é o contra-ataque? A forma como Pedro e João reagiram ao ataque.
da religião, na perseguição. Aqui temos uma pequena amostra de como nós temos que viver neste mundo, amado. Aqui eu já vou concluir também e aplicar. O contra-ataque. Primeiro, andar com Jesus sem se envergonhar. Primeiro contra-ataque. Andar com Jesus sem se envergonhar. Atos 4,13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Andar com Jesus sem se envergonhar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu e você. Então, aplicação, vamos ler a Bíblia, vamos seguir Jesus, vamos ser seu discípulo, vamos viver pela fé de Cristo. Uma irmã, ela ainda está viva, ela tinha 30 anos, missionária, e na África, e ela era missionária, ajudando crianças, ensinando crianças, e ela foi pega no caso lá, os comunistas entraram e pegaram, e as mulheres, estruparam as mulheres, e ela, como era cristã, amarraram ela no pau, e durante 3 dias, os soldados estruparam a missionária. E o que essa irmã disse, que ela sobreviveu, e o que ela diz, naquele momento, eu pedi para que o Espírito Santo me enchesse, e que eu glorificasse a Deus. Que isso, rapaz? Isso é loucura. E ela sobreviveu. E depois que ela é tirada, depois de 3 dias, ela vive, sobrevive, os caras ficam olhando para ela. E lá na cama, com os médicos, vão tratar dela. E ela diz, no seu testemunho, que uma voz disse: hoje você foi minha testemunha. Para salvar muitos. Ei, rapaz. Irmãos, andar com Jesus sem se envergonhar. Às vezes vão passar injustiças. Aprende isso, irmão. Nós não temos aqui perseguição contra nós ainda. Mas os irmãos que estão em locais difíceis. Irmão, nós temos que orar por eles. Segundo, buscar o enchimento do Espírito Santo para falar. Como contra-atacar, buscar o enchimento. Então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse: autoridade e povo e anciãos. Então nós devemos buscar o enchimento, conhecer a palavra de Deus, ter comunhão com Ele, pedindo o enchimento do Espírito. E Pedro aqui explica isso. Em 1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Buscar o enchimento do Espírito Santo. Você, irmão, tem que buscar. Contra-atacar o diabo, a perseguição. Terceiro, praticar o amor sem se intimidar. O cristão, ele ama. Jesus manda amar o inimigo. Atos 4, 9 e 20. Visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Praticar o amor sem se intimidar. Ele fez isso. João e Pedro.
4. Destacar o nome de Cristo para exaltar. Atos 4, 10 a 12. Tomai conhecimento vós todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus Nazareno, a de quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está, este foi curado perante vós. Este Jesus é a pedra angular rejeitada por vós, o qual se tornou pedra angular. Então eles destacam o nome de Cristo para exaltar. 5. Viver na comunhão da igreja para não desanimar. Então você, amado irmão, tem que estar numa igreja visível, porque você vai ser encorajado, vai ser exortado. Então, no caso, viver na comunhão da igreja local para não desanimar. Observe aqui, Atos 4, 23 a 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito, e os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles estavam em comunhão, eles foram lá, amados. Pedro e João, homens apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles foram lá com os irmãos, procurando os irmãos, para que os irmãos também ajudassem, animassem. Você precisa de uma igreja para participar, para ter comunhão. Então, amados, a igreja aqui estava sob perseguição. É o custo do discipulado que tem que pagar. Você que segue a Cristo, você é perseguido, sim. Você não está sendo perseguido por armas nesse país, mas por ideias, pelo diabo, por pessoas que fazem pouco dos crentes. Então busque o enchimento do Espírito. Busque praticar o amor. Viva em comunhão com a igreja. Se você ainda não crê em Cristo para a salvação e cura espiritual da sua alma, hoje é o dia. Confesse da sua boca que Jesus é o Senhor. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca a respeito da salvação. Então, amados, que Deus nos abençoe hoje, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos encher, para sermos testemunha dele diante das dificuldades. Amém. Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar a Deus. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite, e que diante das dificuldades e perseguições e provações, que possamos ter o auxílio do teu Espírito, que nós possamos ter comunhão com a igreja, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, que possamos ser suas testemunhas, que possamos crer na tua palavra, que tu possas nos dar salvação. Pedimos, Pai, a tua bênção, a tua graça, e que tu venha sobre nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja, aqui em Filipenses, e com a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Amém.